Olá, pessoal! Que bom que você chegou até aqui nessa capacitação. Vamos verificar agora as medidas gerais em saúde, que é o treinamento de capacitação das equipes. É uma implementação das medidas de higiene e segurança. No processo de retorno gradual às atividades presenciais, recomenda-se às instituições escolares realizarem o acolhimento e a reintegração social dos professores, estudantes e as suas famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de isolamento social. Para isso, poderão ser criadas programas de formação contínua de professores, visando prepará-los para esse trabalho de integração, incluindo a capacitação para a oferta da atividade remota e ensino híbrido. Todos os integrantes da comunidade escolar precisam ser capacitados sobre a correta implementação das medidas de higiene e segurança. Além disso, ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e responsáveis devem ser realizadas. Sugere-se que a capacitação seja iniciada pelas equipes responsáveis pela limpeza, pela manutenção, pela alimentação, transporte, de atendimento ao público, a fim de garantir a correta higiene do espaço escolar ou no ambiente do trabalho antes do início de qualquer atividade presencial. Também é relevante que antes da capacitação, seja providenciado os fornecimentos de equipamentos de proteção individuais e de forma coletiva para esses profissionais. As medidas gerais, independente da fase da Covid-19 que se encontra na região, elas são as mesmas e precisam ser respeitadas. Usar máscara obrigatoriamente em qualquer ambiente, seja ele público ou no espaço físico que tenha mais aglomerações ou mais pessoas presentes. Cobrir nariz, boca com lenços ou com braços e não com as mãos. Isso lembra muito a etiqueta da tosse e a etiqueta do espirro que a gente vai estar vendo com imagens como ela é feita, mas seria bom reforçar sobre isso. Lavar com frequência as mãos com sabão líquido ou utilizar o álcool, mesmo sendo álcool em gel ou ele em líquido, que seja 70%. Não cumprimentar com apertos de mão. Aquilo que a gente faz com tanto afeto, que é cumprimentar com um aperto de mão ou abraço, ele precisa agora ser com palavras. Utilizar as palavras, utilizar os olhares, utilizar outros gestos que venham respeitar a saúde do teu próximo e a nossa saúde também. Respeitar também o distanciamento que é dado entre as pessoas, porque essas medidas, elas independem da fase que estamos passando nessa pandemia. E esse distanciamento, ele tem variado de 1 metro a 1,5 metro. Ele precisa ser respeitado. Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, talheres, materiais didáticos, brinquedos ou jogos. Esse cuidado precisa ser bem expressivo, principalmente no ambiente escolar, onde cada um vai utilizar os seus próprios materiais. Priorizar sempre que possível refeições empratadas, em vez de o autosserviço. No caso de refeitórios que possuam balcão de serviço, com serviço realizado por um funcionário com toda a proteção, e recomendável a instalação de barreiras físicas que impeçam essa aglomeração e essa contaminação também alimentar, e dos utensílios utilizados na hora da refeição. Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em determinados ambientes sociais.
Cuidado da higienização frequentemente a esses aparelhos, porque estão sempre utilizados nas nossas mãos. Nós sabemos que a porta de entrada para essa pandemia, para essa enfermidade, é os olhos, nariz e boca. E um dos veículos remoto, ou digamos assim, um dos veículos que mais é utilizado para essa contaminação são as nossas mãos, onde nós tocamos, onde nós utilizamos como trabalho, ferramenta de trabalho. E muitas vezes nós passamos a nossa mão nos nossos olhos, nariz e boca, fazendo com que essa contaminação ela tenha como porta de entrada e veículo as nossas mãos e a porta de entrada olho, nariz e boca. Por isso esse cuidado independente da fase, como foi dito no começo, em que estamos da Covid-19. Então, os primeiros passos, além dessas medidas gerais que nós acabamos de ouvir, temos que considerar todas as medidas de segurança sanitária que propiciam um ambiente saudável com o menor risco possível. Não vamos dizer risco zero, mas o menor possível para a saúde e o bem-estar da comunidade escolar que se faz necessário. O primeiro deles é elaborar o plano de retorno das atividades escolares presenciais, considerando as orientações da Secretaria de Educação a qual a escola está vinculada, fazendo uma avaliação da capacidade da instituição para receber os alunos e os profissionais da educação. O segundo passo é definir a quantidade de alunos a ser distribuída em cada sala de aula, respeitando esse distanciamento mínimo entre 1 metro a 1,5 metros. Fazer o georreferenciamento da área em que a escola está instalada, identificando potenciais parceiros para as suas ações, se necessário for. E a utilização de outros espaços para as aulas. Ações de atenção básica em saúde e aquelas relacionadas a direitos da criança e do adolescente. Checar se a quantidade de máscaras e outros itens de segurança serão suficiente para o coletivo ou para o uso individual de todos os profissionais e estudantes e alunos. Quinto passo, identificar quais entidades ou órgãos que estão no entorno da escola que podem auxiliar no retorno às aulas presenciais, com a implementação das medidas de segurança, a exemplo das relacionadas à segurança alimentar e nutricional, que deverão estar de acordo com as novas medidas pós-Covid-19. Se houver uma instituição de ensino superior no entorno, esta poderá disponibilizar profissionais da saúde por meio de projetos de extensão universitária ou de estágios supervisionados para auxiliar na nutrição, na saúde física e também na saúde mental. Essa logística de aquisição também das EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, entre outros. O sexto passo é atuar junto à atenção primária à saúde para que, no caso de um problema de saúde dos profissionais da educação ou do Estado, fazer a referência e o acompanhamento desse caso. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, respeitando sempre as medidas de distanciamento sociais e diminuição dessa aglomeração. O oitavo passo é organizar a rotina e a escala de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual, inclusive as toucas, luvas e roupas adequadas para essa limpeza. Também incluindo os talheres, copos, pratos, caso sejam utilizados nas merendas, observando também que, preferencialmente, a alimentação escolar deve ser realizada dentro da sala de aula. O nono passo é manter sempre que possível portas e janelas abertas para a ventilação do ambiente. Próximo passo, 10º passo, garantir a comunicação visual
de promoção à saúde e prevenção dos riscos da Covid-19. Os cartazes poderão ser feitos pela própria comunidade, pela própria escola e deverão conter as informações sobre essa pandemia, sobre os respeitos da limpeza, sobre todos os aspectos que venha trazer uma reeducação, tanto de prevenção como de informação à sociedade também. O 11º passo deve-se fazer a aferição da temperatura dos servidores, dos estudantes, dos colaboradores, mesmo na entrada da escola e das salas e ambientes fechados que serão utilizados preferencialmente usando o termômetro, esse termômetro infravermelho. Essa medida poderá contar com o apoio de profissionais da Unidade Básica de Saúde, das faculdades de Ciências Médicas ou de profissionais da própria escola treinados para essa finalidade. O 12º passo é planejar e comunicar a organização de horários intercalados para entrada, saída, de alimentação e intervalo escolar, de modo a evitar a aglomeração, como já foi dito anteriormente. Organizar o sistema de higienização e limpeza é super importante. Esse faz parte do 13º passo. Com os períodos de fechamento para desinfecção geral das áreas comuns, em especial banheiros, as salas de aula, observando que essas áreas de difícil limpeza, elas precisam ser isoladas e de uma maneira mais frequente essa limpeza ser ajustada. O 14º passo é realizar estratégias de orientação sobre formas de prevenção da Covid-19, sobre uma higienização de mãos, o uso de máscaras adequados, a identificação dos sintomas da Covid-19, assim como as ações a serem realizadas caso alguma dessas sejam contaminadas ou identificadas com alguns sintomas.